Estamos de volta hoje recebendo a deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim, o filósofo e editor-chefe do Burke Instituto Conservador, Pedro Henrique Alves, e a cofundadora da Rede Feminista de Juristas, a Mariana Serrano. Bom, eu queria entrar numa outra questão agora no debate, falar um pouquinho das redes sociais. Como vocês avaliam e como vocês usam essa ferramenta? Qual que é o papel que ela tem aí, tanto nas pautas feministas quanto nas pautas antifeministas? Vou começar agora pela deputada. Eu acho que o crescimento da luta feminista no Brasil nos últimos anos é associado à utilização dessas ferramentas de redes sociais. Eu me lembro de algumas campanhas que o movimento de mulheres fez que foram muito importantes e que extrapolaram os muros das redes. O meu primeiro assédio, que indicava a idade em que as mulheres eram submetidas a algum tipo de violência sexual, 9, 10 anos, as meninas, na verdade, já passam por isso. Meu amigo secreto, que indicava alguém do seu cotidiano que era machista, mas que publicamente não tinha esse aspecto. Mas, além de levar esses debates, que depois ocuparam as famílias, a política, também foram importantes as redes sociais para a organização de protestos, de mobilizações de mulheres, essas que você citou no início do programa, né? Aqui na cidade de São Paulo mesmo, foram muitas marchas, de 15, 20 mil mulheres. Está muito conectado, até como uma forma de chegar a essas feministas de outros países também, as norte-americanas, as europeias, as mulheres da América Latina, Me Too nos Estados Unidos. Então, o He for She também, o próprio Ni Una Menos, que foi uma articulação na América Latina contra feminicídio, contra a violência sexual. Então, hoje é uma característica, na verdade, dos nossos tempos, né? A política, de maneira geral, ela é permeada pela ferramenta das redes sociais. E para o movimento de mulheres não é diferente. Nos permite chegar além do que, às vezes, os nossos círculos e os nossos debates conseguiriam naturalmente. Né? Já que a gente entrou nessa questão dos movimentos, como que vocês avaliam também o movimento que foi observado na França, né, liderado aí pela atriz a Catherine Deneuve, né, que defende aí uma tolerância a cantadas, diferenciando-se do assédio, né? Como que vocês veem também esse tipo de movimento contrário? Claro, e falando ainda da questão das redes sociais. Sim. Bom, eu acredito, se você me permite, eu acredito que a rede social ela deu uma liberdade que até então, no final da década de 90 ali, as pessoas não vislumbravam. A opinião dela não eram escutadas, e quando eram escutadas era para um grupo minoritário. E a rede social deu uma expansão para sua voz, como nunca antes você teve. Você dependia muito da mídia, dependia muito de outros meios para você ter uma opinião ouvida. Então a rede social deu isso. Mas além de dar isso, ela começou a expor pensamentos que não eram tratados, dando na grande mídia, seja por espectro de esquerda ou de direita. Dar um exemplo de esquerda, o feminismo mesmo, ele teve grandes vitórias dentro no feminismo, de uma maneira geral, ela teve uma grande ascensão na rede social, e o conservadorismo só chegou nesse nível por causa da rede social. O presidente eleito Jair Bolsonaro foi eleito pela rede social. Sim. Não tem como você negar isso. A questão que a gente tem que tratar da rede social de maneira mais evidente é que ela começou a aproximar os conservadores no momento ali, aqui tratando conservadores como antifeminismo, como é pautado aqui no programa, eles começaram a perceber que haviam pessoas que tinham argumentos que eles próprios já defendiam, mas não sabiam como articular. Vou dar um exemplo para você. Haviam mulheres que não queriam trabalhar em empresas, elas queriam ser de fato donas de casa. Elas queriam casar e ficar dentro da sua casa. Eu conheço muitas meninas assim. A minha própria namorada, antes de eu conhecê-la, ela já dizia isso para mim. Então, assim, há essas mulheres que não havia mal na cabeça dela, não tem porquê de que ela tem que ascender a uma vida empresarial, por exemplo. A minha namorada é formada em enfermagem e tudo mais, ela tem uma formação acadêmica. Só que eu digo que as mulheres começaram a perceber que aquilo que elas criticavam no feminismo, havia outras também que criticavam, que elas não estavam delirando, entende? E isso aconteceu de uma maneira geral em todos os aspectos. Vocês acham que houve exageros nas pautas feministas, até para criar essa reação? O feminismo é tudo sobre poder fazer o que você quiser. Então, se ela quiser ficar em casa, tá tudo bem. A partir do momento que ela está escolhendo, é o feminismo agindo, né? Houve exageros e há limites também, né? Acho que eu acredito assim que o problema do feminismo, eu volto naquela questão.
ele foi politizado, e nem todas as mulheres querem politizar as pautas. E nem os homens, nem toda pauta é política. Pelo amor de Deus, quando eu estou apontando para a direita, nem sempre eu estou falando de política, talvez eu esteja mostrando um sapato numa vitrine. O problema é que a cabeça das pessoas agora, tudo que a gente fala tem que estar relacionado à política. E aconteceu isso um pouco com o movimento feminista. Hoje, eu tenho amigas e amigos que frequentam o meio universitário. Para uma menina numa universidade de humanas não falar que é feminista, é quase um parto. E veja, não estou exagerando, vocês sabem que eu não estou exagerando. Há uma pressão muito grande. Para uma menina hoje se erguer dentro de uma universidade para falar que é conservadora, por exemplo, que ela quer casar e cuidar dos filhos dela, meu Deus, vocês não precisam do Pedro para falar isso para vocês. Engraçado, porque na faculdade de música não é assim. Na de letras não aconteceu. Bom, então me mostrem quais são as dificuldades. Também não. Porque o exemplo que a gente está vendo na rede social é alunos que votaram no Bolsonaro serão recebidos a pedradas. A questão é que sempre houve exageros. E isso tem que ser pautado sempre. A direita erra e a esquerda erra. Agora, o que explica, na opinião de vocês, o país estagnado nessa onda mais conservadora? A gente teve o exemplo aí da eleição do presidente Bolsonaro. Por que o Brasil caminha nesse sentido? Porque a política tem sido pautada no mundo, isso é uma tendência, não é só aqui. Tem sido pautada pela utilização da ferramenta, né, das mídias sociais. Quando o Jair Bolsonaro ele escolhe não comparecer em debates e ele opta por fazer isso online, ele está fazendo uma escolha, ele sabe para quem que ele vai chegar. Entendeu? E ele ainda se coloca enquanto uma pessoa simples, que aparece no debate de chinelo, né? Ele sabe com quem que ele está se conectando, isso é muito pensado, né? Então, o controle das redes sociais, ele é muito importante na política, ele tem se mostrado muito importante. Como que você aborda isso também? E isso tem sido tomado mundialmente por um movimento de extrema-direita. Eu acho que seria interessante ouvir a opinião do Pedro em relação a essa pergunta que eu fiz, essa indagação, por que a gente caminha, tem se mostrado essa onda conservadora? Eu acho que são muitas coisas, não vai dar para falar aqui. Você estava falando, estava pensando na pergunta. É muitas coisas, mas eu vou dar 2 exemplos básicos que eu acho que resumem isso. Primeiro, que o brasileiro cansou. Isso para mim é muito claro, e veja, eu sei que não vai dar aqui para parecer sincero isso, mas eu vi nas passeatas de 2014, revolta de fato. Eu nunca tinha visto isso na minha vida e por isso que isso me impactou. Eu fui numa manifestação, porque eu tinha um blog pequeno e eu queria escrever sobre o assunto. Outro ponto é que as informações que não chegavam na gente, talvez essa bolha que ela esteja falando, que eu discordo veementemente, eu não acredito que é uma bolha de notícia que ganha uma eleição, não é porque a tia Neide está mandando um gif lá da ditadura militar no WhatsApp que o Bolsonaro ganhou a eleição, gente. Meu Deus, a gente tem que ter um pouco de lógica. Esse é um fator só. Sim, mas um fator mas pequeniníssimo. Não tem como... Na verdade, fator não, é um instrumento, para quem melhor estuda, dizendo. Assim, não estou querendo duvidar da forma que você estuda política, mas para quem estuda política de fato, sabe que... Você está falando só que eu não estudo de fato. Não, assim, para quem extrapola um pouco o mundo político do cotidiano e estuda a política de fora, percebe que o WhatsApp não ganha eleição. Então, assim, o que ganhou a eleição para o Bolsonaro, na minha visão, é que as informações que nós não tínhamos acesso chegou. Vou dar um exemplo básico para vocês. Existe um documentário feito na Noruega chamado Lavagem Cerebral. E esse documentário foi feito por um homem chamado Harold. Ele é um ator sociólogo. E ele foi investigar a teoria de gênero, ou ideologia de gênero, como muitas pessoas conhecem. E ele, estudando com notáveis, com cientistas e tudo mais, inclusive com filósofos da teoria de gênero, ele chega à noção de que quanto mais existe igualdade numa sociedade, por exemplo, a sociedade nórdica, que alcançou um nível de estabilidade social como nunca aconteceu isso na sociedade antes, quanto mais as pessoas são livres para escolher suas funções e os seus quereres próprios, pessoais, mais os sexos se distanciam nas suas escolhas. Mais as mulheres escolhem, por exemplo, enfermagem, humanas, e mais os homens escolhem engenharia, matemática, coisas do tipo. Então, esse tipo de informação, que só chegaria se você falasse em norueguês, ou contasse com uma legenda em inglês, começou a chegar para nós, através da rede social. Então, o povo começou a ver que existiam argumentos, não só argumentos bobos que você escutava em bar ou em tabernas. Havia argumentos fundamentados, argumentos verdadeiros que pautavam sua opinião conservadora. E que ser conservador não é ser a favor da ditadura militar. Então, a visão do povo
começou a se expandir muito mais do que as pessoas tratavam, da forma que as pessoas Tá certo. tratavam. Bom, nosso tempo já se esgotou, mas eu queria, antes de encerrar, fazer uma última pergunta para a deputada. Você acha que o feminismo, qual é a previsão que você faz do feminismo, né, para o futuro? Ele está ameaçado? Eu acredito que não. Eu acho que o feminismo, talvez em poucos momentos da história, esteve tão pulsante. Eu acredito que eu costumo dizer que ele é uma rebelião imparável. Quando as mulheres tomam a consciência, é difícil que ela se retroceda. É difícil que essa consciência retroceda, porque as mulheres se colocam em movimento, elas percebem a opressão a qual são submetidas, elas começam a avaliar todos os aspectos da sua vida. Fala, bem, eu ganho menos que os homens, eu saio à rua, sou assediada, se eu estou dentro da minha própria residência, eu posso ser violentada, posso ser agredida. Se eu chego ao espaço de poder, porque é muito difícil chegar no espaço de poder, 10%, né, 15% deles ocupado por mulheres, ali dentro eu sofro machismo. Quando ela toma essa consciência, é muito difícil que ela fale, não, nada disso acontece mais, mudei de ideia, não quero mais saber do feminismo. E isso está tomando vários espaços da sociedade, não só as redes sociais, isso está penetrando partidos tradicionais, inclusive, que não costumavam debater o tema. E a gente vê, quando vê essas manifestações de rua feministas, são principalmente meninas, mais do que mulheres, meninas de 15, 16, 17 anos, que daqui a alguns anos, tomara, ocupem outros espaços e possam seguir lutando e avançando nos direitos das mulheres. Tá certo. Bom, infelizmente o nosso tempo já acabou. Eu agradeço a presença da deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim, do filósofo e editor-chefe do Burke Instituto Conservador, o Pedro Henrique Alves, e também da cofundadora da Rede Feminista de Juristas, a Mariana Serrano. E também agradeço, claro, a sua participação. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.